Quando falamos sobre evolução, normalmente pensamos em animais se transformando em outros, como acontece nos jogos e no desenho de Pokémon, ou então pensamos naquela ideia de que o ser humano evoluiu de chimpanzés. Da mesma forma, é normal darmos a Charles Darwin o crédito pela criação desse conceito. Nesse vídeo, vamos ver que não é tão simples assim. Como vimos no vídeo anterior, quando acompanhamos um determinado conceito ao longo do tempo, notamos que o seu significado se modifica de acordo com o tempo e com a autora ou o autor que está falando sobre. Todas e todos cientistas vivem num meio social, e nesse convívio aprendem sobre os conceitos que foram desenvolvidos por diferentes pessoas que viveram e publicaram anteriormente. Ninguém cria nada sozinho. Novos conhecimentos sempre são construídos usando os conhecimentos dos autores que vieram antes, e o mesmo aconteceu com o conceito de evolução. Para entendermos como se deu a sua construção, precisamos analisar brevemente outros conceitos ligados a ele e os contextos históricos que os deram origem. Como você já deve ter percebido pelo tamanho da barra de vídeo, esse vídeo ficou maior que o anterior. Isso aconteceu porque vamos introduzir muitos conceitos importantes para a biologia aqui, e também tive que colocar alguns exemplos para tentar facilitar o entendimento. Por isso eu preciso que você me diga se esse formato ficou maçante ou confuso para melhorarmos nas próximas aulas. Da mesma forma que fiz no vídeo anterior, vamos começar com os pensamentos desenvolvidos pelos filósofos na Grécia Antiga. Como já vimos, nesse período o pensamento essencialista se desenvolveu, e nessa interpretação os grupos de seres vivos e toda a realidade seria formada por uma essência imutável. Com isso, não existe uma ideia de tempo como temos hoje em dia. Eles apresentavam ou a ideia de uma eternidade imutável, ou a de uma mudança cíclica constante que sempre retorna para o mesmo princípio. O tempo passa e o cristianismo se torna o pensamento dominante na Europa. Com isso, a Bíblia se torna a medida para todas as coisas. A eternidade temporal dos gregos é trocada pela ideia de que um Deus todo-poderoso criou o mundo com todos os seres vivos que existem atualmente e levou 6 dias para isso acontecer. Como a Bíblia contaria toda a história da existência, foi possível calcular uma idade para a criação, usando como base as gerações de pessoas que aparecem no livro. E usando esse cálculo, a criação do mundo teria acontecido mais ou menos em 4000 a.C. Diferente do que o senso comum prega, uma mudança conceitual tão grande entre o fixismo, que é a ideia de que as espécies permanecem fixas desde sempre, e o evolucionismo, que seria a ideia de que as espécies mudam com o tempo, não vai surgir do nada. Não é um autor sozinho que vai ter um estalo e vai descobrir o conceito de evolução. Essas grandes mudanças conceituais precisam de um número absurdo de pequenas mudanças que são feitas por diferentes autoras e autores que muito dificilmente são divulgados ou creditados. Sabendo disso, precisamos acompanhar o desenvolvimento de algumas áreas que acabaram batendo de frente com a visão de mundo que prevaleceu no Ocidente durante esse período, e com esse choque possibilitou o desenvolvimento da nossa teoria evolutiva atual. Entre os séculos 17 e o começo do 18, tivemos uma mudança gradual na forma como se analisava a natureza. Ela passou a priorizar o entendimento dos fenômenos naturais com base em uma racionalização e diminuir a aceitação das explicações sobrenaturais. No século XVIII, os estudiosos da natureza começaram a perceber as mudanças constantes que acontecem e aconteceram na superfície do planeta, e isso culminou no desenvolvimento da área do conhecimento que chamamos de geologia. Um dos pontos desenvolvidos nessa nova área foi a noção de que os estratos geológicos, que são as camadas de rocha que apresentam características físicas diferentes, seriam formados pelo depósito de sedimentos. Em um resumo muito simplista, os sedimentos são pequenos detritos que resultam da erosão das rochas, que seriam transportados pelo vento ou água e se depositariam horizontalmente, formando esses estratos com o passar do tempo. Analisando esses estratos, notaram que eles formam enormes colunas, que iam de 3 até mais de 30 km de profundidade, o que levaria muito tempo para se formar pela deposição dos sedimentos. Com isso, alguns autores deixaram de lado a data da formação do planeta em 4000 a.C., proposta pela Igreja, e começaram a estipular uma data maior. Em 1779, o autor Buffon calculou a idade da Terra em pelo menos 168 mil anos. Apesar de ser muito maior que a estimativa da Igreja, ainda está muito menor do que a nossa estimativa atual, de 4,5 bilhões de anos. Outro ponto importante durante esse período que fragilizou o pensamento defendido pelo cristianismo foi o maior conhecimento sobre fósseis. Atualmente chamamos de fóssil qualquer indício da presença de organismos vivos que viveram no passado, seja a impressão de rastro no solo mole que acaba petrificando ou a conservação das estruturas de um organismo.
Todo organismo vivo é composto por matéria orgânica, que é decomposta por micro-organismos após a morte do indivíduo. Mas existem algumas condições em que a própria estrutura ou um molde dela é preservada até os dias de hoje. A mais comum se dá quando o organismo é soterrado e deixa sua forma gravada na rocha, antes de se decompor, o que faria um molde, podendo ser preenchido por outros materiais ou não. Outra forma mais rara se dá quando o próprio organismo por completo ou uma determinada parte dele se preservam de fato, seja pelo congelamento, desidratação ou solidificação por alguma substância impermeável, que de alguma forma impedem a decomposição pelos micro-organismos. Um exemplo seria os mosquitos presos no âmbar que aparecem nos filmes do Jurassic Park. Voltando ao século XIX, já era difundido que os fósseis seriam indícios ou restos de seres vivos que se preservavam nas rochas. Como a interpretação literal do dilúvio já fazia parte do pensamento dominante nesse período, os fósseis passaram a ser interpretados como os restos das criaturas que foram deixadas de fora da arca. Com uma maior análise sobre os fósseis e os estratos geológicos em que eles eram encontrados, foi possível notar que cada estrato tinha animais e plantas diferentes dos outros estratos, com alguns deles sendo exclusivos de certos espaços. Aqui, no lugar de interpretar esses fósseis como resultantes do dilúvio bíblico, alguns autores da época passaram a sustentar que a exclusividade de fósseis em um determinado estrato seria a prova de que aconteceu uma catástrofe que os eliminou, e por isso não apareceriam nas camadas seguintes, onde eles foram substituídos por novos indivíduos de outras espécies. Depois de toda essa introdução, podemos finalmente entrar naquilo que chamamos hoje em dia de evolução. Desde o final do século XVII, já temos autores defendendo a possibilidade de espécies se modificarem com o passar dos anos, mas só na virada do século XIX que tivemos a primeira proposta clara dessa ideia na obra do Jean Lamarck, que a chamava de transformismo das espécies. Lamarck iniciou sua vida como historiador natural pesquisando sobre a flora da França. Com o tempo, ele se tornou responsável pelo setor que estudava invertebrados no Museu de História Natural francês, e tudo indica que seus estudos nessa área que influenciaram a sua adesão à teoria evolutiva. Estudando as coleções de moluscos, que tinham tanto moluscos fósseis como recentes, percebeu que muitas espécies extintas eram muito parecidas com as espécies vivas. E observando mais a fundo, percebeu que era possível ordenar os fósseis em uma sequência cronológica, mostrando quais mudanças aconteceram nas espécies, das mais antigas às mais atuais. Para explicar como aconteceriam essas mudanças que fariam essas espécies se modificarem ao ponto de serem classificadas como outras espécies, Lamarck utilizou duas leis que já eram defendidas por historiadores naturais na sua época. A primeira é a lei do uso e desuso, que dizia basicamente que conforme um organismo usa mais um determinado órgão, mais ele vai se desenvolver, enquanto a falta de uso de um órgão faria com que ele se atrofiasse. E a segunda, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos, que dizia que toda modificação resultante do uso e desuso em um indivíduo seria transmitida para os seus descendentes. Para entendermos isso aqui melhor, podemos pegar um exemplo que foi usado pelo Lamarck. Atualmente dividimos a ordem cetácea em duas subordens distintas, a Odontocete, que seriam as baleias com dentes, e a Mysticete, que seriam as baleias com cerdas de queratina no lugar dos dentes, que filtram a água e permitem a passagem do seu alimento, o plâncton, que são micro-organismos que flutuam pelo mar. Lamarck dizia que as baleias com cerdas já tiveram dentes em épocas remotas e se alimentavam de organismos maiores, como peixes e lulas, da mesma forma que as baleias atuais com dentes fazem. Segundo ele, alguma coisa se modificou no ambiente em que esse grupo de baleias vivia e passaram a se alimentar de um tipo de alimento que não precisava mais ser mastigado. Então, na primeira geração em que isso aconteceu, os dentes desses indivíduos se atrofiaram um pouco. Esses indivíduos se reproduziram e seus descendentes já nasceram com os dentes do tamanho dos seus pais no momento da reprodução. O ambiente e o alimento se mantiveram os mesmos e esses novos indivíduos tiveram seus dentes um pouco mais atrofiados. Passaram essas características para os seus descendentes. Isso se deu até o momento em que as baleias perderam por completo seus dentes. Essas mudanças seriam pequenas entre cada geração, mas com um longo período de tempo, os descendentes de uma espécie inicial poderiam se modificar tanto que daria origem a uma nova espécie. Agora vamos entrar no pensamento do famoso Charles Darwin, mas isso não quer dizer que a construção desse conceito se deu direto entre o Lamarck e o Darwin. Diversos autores e autoras falaram sobre esse mesmo tema nesse meio tempo, mas vamos fazer esse salto e focar no Darwin, pois ele é acreditado como um dos autores com mais importância nesse tema.
Em 1831, com 22 anos, o Darwin participou por 5 anos como naturalista em uma viagem ao redor do planeta no navio Beagle. Nessa viagem, ele coletou exemplares de animais e plantas e os analisou quando voltou para casa, e ficou bastante impressionado com a distribuição dos seres vivos e as relações geológicas entre eles aqui na América do Sul. Nessa viagem, ele leu o livro Princípios de Geologia do Charles Lyell, que defendia as mudanças na formação da Terra de forma gradual, que já falamos aqui. Isso ajudou a analisar a ligação entre a geologia e os organismos vivos e fósseis que ele encontrou na viagem. Na sua passagem pelo arquipélago de Galápagos, por exemplo, ele notou uma variação entre as populações de animais de cada ilha. Pegando o exemplo dos tentilhões, Darwin viu ligeiras diferenças em suas estruturas, como conseguimos observar nos exemplos dos bicos nessa imagem que está aparecendo aí. Isso o fez acreditar que algumas dessas populações seriam variedades de uma mesma espécie. Assim que ele voltou da viagem, um especialista analisou esses pássaros e chegou na conclusão de que eles seriam de espécies diferentes e não variedades, como Darwin tinha dito. Com esse problema na diferenciação entre espécie e variedade bem acentuada, Darwin começou a notar que o mecanismo de formação de novas espécies estava ligado diretamente com o isolamento de populações de variedades diferentes por um longo período de tempo. Darwin também observou que os organismos domesticados apresentavam uma variedade muito maior que aqueles que encontramos na natureza. Aqui entra o conceito de seleção artificial. Essa seleção é aquela feita pelo ser humano desde o início da agricultura com os animais e plantas que foram domesticados. Mulheres e homens pegariam determinadas plantas e animais, escolheriam os organismos com uma determinada característica de interesse para eles e fariam um cruzamento para preservá-las nos seus descendentes. E esses descendentes começariam a apresentar essas características de forma mais acentuada. E aqui é interessante falar que essa seleção poderia ser ou não intencional. Há muito tempo atrás, o ser humano domesticou alguns lobos que pertencem à espécie Canis lupus. Diferentes grupos de humanos selecionaram diferentes características ao longo do tempo, e com isso criaram variações que não são encontradas na natureza, que conhecemos popularmente como raças de cachorro. Todos os cachorros pertencem à espécie Canis lupus, mas a seleção de características os colocam como uma subespécie, a familiares. O economista Thomas Malthus foi outro autor importante para o Darwin. O autor afirma que, com o passar do tempo, o número de indivíduos na população humana sempre vai exceder a produção de alimentos e outros bens necessários para a vida. A população humana cresce em uma progressão geométrica, enquanto a produção do alimento e de outros bens necessários crescem em uma progressão aritmética. Como podemos ver nesse gráfico, existe um ponto em que a quantidade de pessoas ultrapassa a quantidade de alimento necessária para suprir essa população. Aqui, Malthus apresenta a ideia de que existiria uma luta pela sobrevivência entre os próprios indivíduos. Darwin pega essa interpretação de Malthus, as leis do uso e desuso e dos caracteres adquiridos e o seu conceito de seleção artificial e cria o conceito de seleção natural. Os animais de uma mesma espécie lutariam entre si por alimentos e outros recursos, e aqueles que tivessem nascido ou que desenvolvessem uma determinada característica que o desse alguma vantagem sobre os outros, conseguiria mais recursos, o que resultaria na sua sobrevivência e reprodução, enquanto os outros morreriam. Com o passar das gerações, essa competição e as modificações no meio ambiente selecionariam novas características, até que esses novos descendentes seriam classificados como espécie diferente daquele grupo inicial que o deu origem. Darwin passou 20 anos após o retorno da sua viagem trabalhando em um livro apresentando essas ideias novas. Em 1958 recebeu a carta do Alfred Wallace, outro naturalista inglês, que enviou um artigo pedindo a opinião do Darwin, apresentando ideias muito próximas da seleção natural, sem ter tido contato com o trabalho do Darwin, já que ele ainda não tinha sido publicado. Ambos viveram em um mesmo contexto, tiveram contato com os mesmos autores e acabaram desenvolvendo um mesmo conceito sobre a realidade, e por isso são creditados atualmente como co-criadores da seleção natural. E, finalmente, em 1959, Darwin publica o livro que resume parte de seus conceitos, que é o livro A Origem das Espécies. Uma coisa importante de falarmos aqui é que o que chamamos atualmente de darwinismo não são os exatos mesmos conceitos usados e defendidos pelo Darwin. Como vimos, ele usava a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos como parte importante da sua teoria, que já não são aceitas atualmente, como vamos ver na aula de genética que vai ser a próxima. Então, o darwinismo atual remodela os conceitos do Darwin e utiliza apenas os que ainda são aceitos pela comunidade científica, e podemos resumir isso em 4 pontos.
O primeiro é a descendência com modificação. Aqui tem a ideia de que os organismos se transformam ao longo das gerações, o que nos mostra que ideias dentro da cultura popular, especialmente em desenhos e jogos como Pokémon, de um indivíduo mudando seu corpo completamente, não representam um conceito de evolução biológica. Aqui precisa justamente de várias gerações para isso. O segundo ponto é a descendência comum. Darwin acreditava que os organismos que vivem hoje em dia descendem de um mesmo ancestral em comum. Isso nos mostra o erro daquelas imagens de uma fileira com um chimpanzé em uma ponta e o ser humano em outra. O chimpanzé e o ser humano são espécies atuais. Uma não deu origem à outra. Eles descendem de uma mesma espécie que viveu no passado. Da mesma forma, todos os seres vivos também descenderiam de uma única espécie que deu origem a toda a diversidade atual. O terceiro ponto é a multiplicação de espécies pelo isolamento geográfico, que explica a diversidade orgânica pelo estabelecimento do isolamento geográfico entre populações diferentes que acabam vivendo em ambientes um pouquinho diferentes uns dos outros e por isso dão origem a novas espécies. E o último ponto seria a já explicada seleção natural. Para entendermos melhor, podemos pegar o exemplo que Darwin deu na primeira edição do A Origem das Espécies, sobre como ele via a origem das baleias. Inicialmente, ele relatou que um urso preto foi visto nadando em um rio com a boca aberta, caçando insetos na linha d'água. E assim, ele acrescenta que, se o suprimento de insetos fosse constante, ele não veria problema na seleção natural atuar com uma raça geograficamente isolada, selecionando aqueles indivíduos com a boca maior ao longo das gerações, até darem origem a uma espécie colossal e totalmente aquática como a baleia. Esse trecho acabou virando piada nas resenhas da primeira edição, que chamavam a baleia de urso bochechudo darwiniano. Darwin ficou com vergonha e na segunda edição retirou esse trecho e não adicionou novamente nas próximas edições. E isso é interessante, pois atualmente já encontramos diversos fósseis de espécies próximas ao ramo dos cetáceos, como podemos ver nessa imagem. E se colocarmos elas em uma linha de acordo com seus ancestrais próximos, conseguimos observar uma transição que leva de um mamífero quadrúpede até nossas baleias atuais. O que nos mostra que Darwin não viajou tanto assim com o seu urso bochechudo. E aproveitando que usamos essa imagem, apresento para vocês o cladograma. O cladograma é um diagrama que representa as relações evolutivas entre um determinado grupo de seres vivos. Agora vamos aprender a lê-los. A base de todo o cladograma é chamada de raiz, e cada espécie ou grupo de ser vivo é colocado no que chamamos de terminais dos ramos. Quando acompanhamos a linha a partir da raiz, podemos perceber que ela se divide e esse ponto de divisão nós chamamos de nó. Cada nó representa o ponto em que os ancestrais em comum dos ramos ligados por ele se dividiram e deram origem a espécies diferentes. Esse processo de divisão de uma população que dá origem a outras espécies é atualmente chamado de cladogênese. E veremos mais detalhes sobre cladogramas nas próximas aulas. Até aqui falamos muito sobre espécie. Mas qual seria a definição dessa palavra nesse contexto? No vídeo anterior vimos que o conceito de espécie muda conforme o autor que está falando sobre ele, e o conceito predominante nessa época já é diferente daquele defendido pelo Linneu. Esse novo conceito é atualmente chamado de conceito biológico de espécie, e tem como definição a ideia de que a espécie é um agrupamento de populações naturais que são realmente ou potencialmente intercruzantes e produzem descendentes férteis e reprodutivamente isolados de outros grupos. Essa nova definição não é definitiva, assim como a definição de Linneu também não foi. E ao longo desse curso vamos ver outras definições. E por hoje é só. Se você quiser ver os referenciais, essa aula em texto ou então a lista de exercícios que a gente preparou para vocês, é só clicar no primeiro link no comentário fixado aqui no vídeo. E daqui a 2 semanas a gente volta com a próxima aula. E é isso. Tchau.